Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast, o podcast mais amado desse Brasil. Se ainda não é, vai ser. Aqui quem fala é a Ariane Drum, host do podcast. Eu estou ao lado do meu esposo e sócio, Lucas Drum, que também é host do podcast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Desfrucast. E qual o tema de hoje, mozão? Hoje a gente vai falar sobre um tema, olha, eu quero ver, hein? Sobre emagrecimento. Emagrecer sem passar fome. É possível? Será que é? Eu acho que é, hein? Não querendo dar spoiler aqui, mas o nosso convidado tenho certeza que vai entregar um conteúdo maravilhoso sobre isso. E quando a gente fala de emagrecimento, o pessoal já pensa, tem que passar fome, não tem o que fazer. Ontem eu comentei no Instagram sobre isso, eu fui na nutricionista, enfim, vou ter que ajustar porque engordei 5 quilos em 40 dias, estou grávida, para quem não sabe, quase 7 meses aí, e acabei engordando. E o pessoal já falou, Ariane, mas agora não é a hora de você cuidar e tal, porque agora você está grávida. Ficar sem comer, né? Ficar sem comer, mas não é isso, né? A gente não fica sem comer, é comer com qualidade. Mas é isso. Antes de apresentar o nosso convidado, vamos para a patrocinadora oficial do nosso podcast, que é a Desfrute Corretora de Seguros. Desfrute é a nossa corretora de seguros, então nós somos especialistas em seguro de vida e previdência privada. Nós trabalhamos somente com isso. Então, no seguro de vida, nós fazemos uma consultoria personalizada, onde nós entendemos o que o nosso cliente precisa realmente de cobertura. Então, a gente analisa qual cobertura o nosso cliente precisa, qual o valor de cada cobertura, baseado em perguntas que nós fazemos nessa consultoria gratuita. Então, é um trabalho diferenciado, é um trabalho personalizado, cada cliente é único. Se você já possui seguro de vida, nós analisamos essa apólice, porque nós também fazemos a atualização dessa apólice a cada 2 anos. Então, nossos clientes sempre ficam com a apólice atualizada. Na previdência privada, eu sou contador, especialista em investimentos. Então, o que acontece? Tem a previdência social, que é a previdência do INSS, que a maioria conhece, onde o governo vai dizer com quantos anos você vai se aposentar, a renda depende de várias regras, e na previdência privada nós conseguimos verificar, né, com quantos anos você gostaria de se aposentar, então você tem o poder, né, sobre a tua aposentadoria, a renda que você gostaria de ter sem o teto, como tem o do INSS, então entra como um complemento. E nós mostramos o caminho que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. E tudo isso de forma totalmente gratuita. Então, esse é o nosso principal diferencial. Nós temos uma corretora de seguros aqui em Cascavel, Paraná. Nosso escritório fica no centro aqui de Cascavel, mas nós atendemos todo o país. Então, hoje nós temos cliente em 12 estados. A cada podcast está aumentando os estados, né? É isso aí. Estamos quase chegando a 13, acho que vamos chegar, né? Esse mês que vamos chegar. Ontem atendi um cliente no Mato Grosso do Sul. Então, estamos aí na expectativa para ver se a gente vai conseguir mais um estado. E é isso. E QR Code na tela, para quem quiser, só escanear o QR Code e mandar mensagem para a gente, vai ser um prazer atendê-los. Isso mesmo. E em todo podcast que nós formos fazer, a gente também vai falar sobre alguma cobertura que tem no seguro de vida. Por quê? Quando a gente fala de seguro de vida, a maioria das pessoas pensam que é só para morte. E não, tem muitas coberturas em vida que a maioria das pessoas desconhece. Uma delas é a diária por incapacidade temporária. Esse é um diferencial nosso. O que seria essa cobertura dentro do seguro de vida? Quando a gente fala de atestado, o pessoal pensa assim, é só para quem é carteira assinada, para quem é CLT, e não. Se você é profissional liberal, se você é empresário, o que acontece? Geralmente o pessoal paga INSS em cima de um salário mínimo, 2, né? Nós nos enquadramos nisso e nós conseguimos proteger essa diferença. Então, se você ganha 10, 20, 30, 150 mil por mês, nós conseguimos proteger essa diferença em casos de atestado já a partir do 8º dia. Então, a partir do 8º dia, você começa a receber o valor da sua diária. Então, esse é o nosso maior diferencial. E agora, vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá, que o currículo é grande, hein? É grande, nossa, deu quase uma página aqui, só do currículo. Recebemos aqui hoje Delson Brogliato, ele que é educador físico, fisiologista, possui os cursos de hipnose clínica, enneagrama, Theta Healing, PNL, terapia sistêmica, padrão angelical
IFT, que ele participa do Instituto de Formação de Treinadores. Ele é legendário, também faz parte do Mastermind da Abundância e é especialista em reprogramação metabólica e emagrecimento. Delson, seja muito bem-vindo ao Desfrucast. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ariane, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui. A gente sabe que é um grupo seleto que chega aqui sempre, né? E vocês nada mais estão dedicando o tempo de vocês para deixar eu falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu trabalho, né? Sobre vários casos de sucesso que acabam atingindo mais pessoas. De uma certa forma, vocês acabam complementando o que vocês fazem no dia a dia, né? Vocês dão segurança para as pessoas com relação à vida dela. E eu faço o trabalho preventivo para que não aconteça nada e não tenha que, talvez, quem sabe, utilizar esse seguro também, né? Isso mesmo. Só fique protegido, né? É isso mesmo. Seguro é para não usar, né? Mas é importante estar protegido. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom, Del. Seja muito bem-vindo. E vamos iniciar, então, aqui as perguntas. E a primeira dela, né, que com certeza o pessoal aí em casa também, né, tem essa dúvida, é sobre a sua história. Então, como começou, né, essa questão da reprogramação metabólica, esse link, né, que você faz hoje, enfim, com a saúde. Como que começou? Como foi a sua história? Se você puder contar um pouco aí para nós? Vamos lá, então. Quase 50 anos de idade, então vou encurtar um pouquinho para a gente não passar a noite falando sobre a história, né? Então, eu sou educador físico já há um pouco mais de 30 anos que eu entrei na graduação. Quando eu entrei na graduação, a minha ideia era ser técnico de voleibol, porque eu treinava voleibol nas categorias de base, né? Amador, né? Então, jogava voleibol, quadra, voleibol de areia. Era um sonho ser jogador quando criança, né? Com 12 anos comecei a treinar voleibol. E eu percebi que eu não teria chance pela estatura, e na época não tinha livro, começou logo depois. E daí eu falei assim, então se eu não posso ser atleta, eu vou ser técnico, né? E eu tive o prazer de coordenar e estar junto à frente em Toledo, nas categorias de base do Rexona. Um projeto Bernardinho, da Dora, do governo do Paraná, e eu trabalhava no estado na época também, né? Na rede pública, paralelo sempre voltado à saúde. Sempre tinha clínica e trabalhava sempre nas escolas também com treinamento. Então eu trabalhei durante alguns anos. Mas como que veio essa questão mais voltada para a saúde? Dentro da própria escola da rede pública eu já trabalhava mais voltado para a saúde com relação aos alunos, né? Quando eu pego crianças e adolescentes, por que tem que fazer educação física? Por que tem que fazer o movimento? Por que tem que praticar algum esporte? O que acontece quando eu estou jogando? Quando eu salto, quando eu corro, quando eu caminho? Então isso é pura fisiologia. É uma das disciplinas que eu mais sou apaixonado e que eu costumo falar que é a Bíblia da educação física, é a fisiologia do exercício. O educador físico que não entende fisiologia, ele não prescreve. Ele só passa atividade. A atividade todos nós podemos pegar hoje com o chat GPT e pedir uma atividade para tal coisa que ele vai dar a atividade. Prescrição é modulação, é você realmente dar resultado. Tem que ter vários princípios. Qual que vai ser a atividade, qual que é o objetivo, qual que vai ser a frequência, qual que vai ser a intensidade do treino, né, em cima dos batimentos cardíacos, qual que vai ser o volume, qual é o tempo. Então são vários fatores que a gente considera para fazer uma prescrição para levar a pessoa do um ponto A para o ponto B, que é o objetivo dela. É emagrecimento? Nós vamos chegar ali. É atleta, é alta performance? Nós vamos chegar ali. Ele está aqui, ele precisa chegar até esse outro ponto. Eu, como educador físico e fisiologista, essa é a minha missão. E a história dentro da área da saúde foi sempre assim. Como estagiário de educação física, dentro das academias, que eu comecei como estagiário, eu sempre perguntava muitas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, era quase como se fosse a resposta assim, porque sempre foi assim. Por que tem nas esteiras os batimentos e não tem como controlar da maneira correta? E as pessoas vão para a esteira e não usam monitor cardíaco. Sendo que na graduação a gente aprende isso. Porque existe uma intensidade. E na época falava, primeiro o treinamento e musculação, depois vai para a esteira. E não é assim. A gente estava entendendo e eu comecei a questionar na faculdade. Foi onde eu fui fazer várias formações. O primeiro curso de personal eu fiz em 96 em Santa Maria. Na época o meu professor da disciplina de atividades práticas e academia foi junto. Ele não tinha a prática, ele tinha a teoria e ele sentou do meu lado. A gente trocava ideia porque eu já era estagiário. Então eu já ajudava dentro das academias. Montamos o primeiro estúdio de personal de Toledo. Na região oeste não tinha clínicas personalizadas. Então essa clínica foi o primeiro de Toledo e da região oeste de personal em 2003. E junto com isso nós tínhamos uma equipe multidisciplinar. Tinha nutrição, tinha acupuntura, tinha estética e tinha fisioterapia. Todas as atividades no mesmo corpo clínico bem completo. E daí, ou seja, como estagiário eu entregava um resultado, como instrutor de musculação já entregava um resultado um pouco melhor. Quando eu fui para personal de forma individualizada, se entrega mais resultado, o cliente fica mais satisfeito com o resultado. A gente tem muito mais controle e cuidado sobre o movimento para evitar lesão. E daí eu entendi que mesmo assim eu levava de 6 meses a 1 ano para fazer a pessoa eliminar lá 10, 15, 20 quilos.
E às vezes a pessoa acabava parando no período por algum problema, questões de trabalho, né, compromisso, e acabava não chegando a atingir a meta. E daí eu fui fazer várias formações. Uma das formações que foi a virada de chave, que de onde saiu a reprogramação metabólica, foi com o José Carlos Galo. Ele tem hoje 60 e poucos anos, ele mora na Bahia, em Salvador, que isso eu falo, é o meu mentor da fisiologia, o mentor da área da educação física, né? E ali foi a virada de chave. Tanto é que ele fala que, né, nas lives, quando eu entrava com ele, que Delcio, você é o rei da reprogramação metabólica do Brasil. Porque eu falava mais sobre reprogramação e trazia esses resultados, né, como aluno dele. E daí a gente vai moldando, né? Como eu tenho várias formações, a gente vai moldando. E quando eu menos percebi, eu tinha um passo a passo, tinha um protocolo diferenciado. Né, com a base da fisiologia, que se aprende na graduação, na especialização, mais a formação do Galo, que foi realmente fantástica. Ele entrega de uma forma mastigada, começa a entender realmente como o corpo funciona e por que faz sentido, por que tem que ser assim, por que todo mundo está indo para um lado do exercício físico e eu estou indo para o outro lado quase que sozinho com alguns colegas da formação. Então a minha paixão é entregar resultado, e eu falo assim, não é nem salvar vidas, é resgatar algumas vidas. Pegar aquela mulher de 50, 60 anos que está desacreditada e ela acredita que depois dos 40 anos, pela cultura, não falo só do Brasil, outros países fazem a mesma coisa, que fala que depois é só decadência. Entrou na menopausa, então não volta mais como era. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, e não é verdade. Hoje a gente entrega resultado que realmente a mulher fala que ela está passando pela melhor fase da vida dela. Nossa. Hoje mesmo, inclusive, eu fiz um post, uma entrevista, um testemunho de uma cliente de Londrina, que eu posso até contar o caso dela depois. Ela repostou e falou assim, estou passando pela melhor fase da minha vida. Estou feliz a cada dia mais com os resultados que eu estou colhendo. Nossa, então, um pouquinho da minha história dentro da saúde. É realmente resgatar vidas e entregar resultado e mostrar que é muito simples o resultado para chegar na meta. Que legal. É um trabalho com propósito, né? Com propósito. A gente tem muito isso. É legal trabalhar com algo que você vê o resultado na vida das pessoas, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Eu já fui funcionário público, né? Para quem não sabe, aí quase 10, 12 anos de funcionalismo público. Fui militar, depois trabalhei como agente de trânsito, fui... esqueci agora a outra profissão. profissão. Passou no do bombeiro, mas não assumiu. Não assumi. Entrei como... Olha só, esqueci. Tá grávido, gente, né? Tô grávido também. Agente penitenciário. Fiquei 2 anos como agente penitenciário, depois 8 anos trabalhei no estado como agrônomo. E, claro, eu vim de uma cultura, minha mãe era concursada, então a estabilidade é um negócio que enche os olhos de muita gente, né? E você estava contando pra gente aqui antes, a gente estava trocando essa ideia, também já conheço a sua história. Mas você era concursado, tinha essa estabilidade e chegou um momento que você decidiu sair desse caminho. E a gente sabe que a gente passou por isso e o quanto é uma decisão que vai contra a maioria das pessoas, né? Vai contra o que se prega de correto, né? Nossa, você vai largar a estabilidade. E como foi para você esse processo? Como foi tomar essa decisão? O que te fez virar essa chave? Dentro dessas formações que eu tenho, Lucas, a gente aprende dentro das terapias que existe um processo, um passo a passo e um planejamento estratégico para você fazer isso, né? Eu, como profissional, dentro dessas áreas, eu recomendo que a pessoa faça a transição de forma planejada. Porque normalmente não é só ela, sempre vai ter alguém que depende. No meu caso era, né, tenho a minha esposa, tenho 2 filhas, né, as 2 eram menores, ainda hoje uma é maior. E meu pai também é concursado, aposentado, né, professor do estado, muitos anos. A maior parte das minhas tias também são do lado dele, né. Então, sim, tem essa cultura de estabilidade e garantia, né? Porque eles eram de uma geração que não tinham certeza de nada, né? E a única certeza era o concursado, né? E isso, por muitos anos, durante 25 anos, a única coisa que eu tinha de garantia era as aulas, o concurso, né? Eu tinha 20 horas no estado, fiquei durante 25 anos. Faltava 5 anos para dar o tempo de aposentadoria, né? Mas não teria idade da mesma forma que eu comecei muito jovem, com 21 anos no estado. Então, o que eu pensei? Durante a pandemia... Foi o período que eu pedi o afastamento de 2 anos sem remuneração. Quando eu entendi que durante a pandemia a única coisa garantida que eu tinha não estava sendo suficiente para o sustento da família e eu precisava fazer alguma coisa a mais, eu tinha um produto fantástico na mão e eu não estava usando a ferramenta por falta de tempo, por falta de dedicação. Na época a gente tinha 2 clínicas de fisioterapia, com vários convênios, mais de 10 convênios, que é um desafio você conseguir convênios hoje, por mais que se paga pouco, mas é um desafio conseguir, você depende disso, né, em alguns setores. Tinha academia num outro bairro, tinha clínica de personal, que essa era
eu falo, que foi instalada em Toledo, foi a primeira, né? Nós somos pioneiros. Clientes de quase 20 anos, a gente estava com uma clínica com quase 20 anos, clientes já com 15, 16 anos de estúdio, que permaneciam no mesmo ambiente treinando comigo. E eu fui simplesmente desligando tudo isso, porque fechava e abria durante a pandemia. Então só dava-se despesa, né? E eu fui aos poucos entendendo que eu tinha que passar para um outro patamar, mudar esse quadro. E veio a ideia de sair do estado, sem planejamento, sem estratégia, sem nada. Simplesmente falei, eu vou fazer, eu acredito. Vou fazer vai dar certo e eu tenho que fazer e ponto. Eu tenho, né, responsabilidade, eu ajudo as pessoas, eu tenho conhecimento, as pessoas já agradecem. Eu tinha vários casos de sucesso na época da reprogramação metabólica, só que ela não estava formatada dessa forma. Daí depois que fui para a área de terapia, hoje eu procuro falar assim, eu deixo o meu cliente mais leve na balança e mais leve com relação à vida dele também, principalmente da parte emocional. Eu não sou o terapeuta dele, mas eu entrego muita coisa e ferramentas durante o processo. E essa informação eu não tinha quando eu saí na pandemia. Então eu pedi afastamento, 2 anos depois eu percebi que não que não faz falta. Dá uma certa insegurança, porque lá tem as raízes, a cultura, a educação que eu tive de ter essa estabilidade. E simplesmente chegou o momento, ou eu volto para a sala de aula durante 20 horas, mas com a jornada de trabalho que eu estava, dedicação na reprogramação, já atendendo fora do país inclusive, eu falei, cara, não vai dar para conciliar mais isso. Não faz mais sentido. Foi muito bom durante o período que eu estive. Daí foi quando eu falei assim, eu volto ou peço exoneração. Daí eu fui pedir exoneração. E daí cada vez eu me afundo mais na reprogramação com receita de dedicação, de construir ferramentas e dar suporte e atingir mais e mais pessoas. Muitas pessoas falam da rede pública, você deve ter passado por isso, que algumas pessoas quando sabem que a gente saiu, principalmente quando fala de professor, fala assim, graças a Deus que você fez isso. Que bom, você deve estar feliz agora. Esses dias eu tive o prazer de voltar na escola, uma das escolas que eu fiquei 16 anos, que foi em Ouro Verde do Oeste. A escola que eu mais fiquei tempo foi lá, que eu falo que é a minha segunda cidade. Eu senti emoção quando eu entrei na escola, senti falta daquele ambiente. Então eu não saí porque a educação está precária, eu não saí porque a gente não tem apoio do governo, eu não saí porque eu estava frustrado né? com os alunos, com a falta de educação, com isso, aquilo. Ali é onde eu crescia cada vez mais, transformando pequenas vidas com orientação, com depoimentos, com testemunhos, com aquele bate-papo que muitas vezes eles não têm o pai e a mãe. Né, eles chegam no professor, principalmente educação física na quadra, e desabafam. Então, para mim, era uma paixão isso. Eu sinto falta disso até hoje. Mas você tem em algum momento da vida, se você quiser chegar em algum lugar, você tem que se desprender de algumas coisas que são necessárias, que acabam pesando durante o caminho. Não é um fardo, mas pesa. E você não ganha velocidade. E hoje eu ganho mais velocidade. Então, foi uma decisão que eu tive e foi certeira. Eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. E se não desse certo, uma vez que você foi exonerado, ou você passa no outro concurso ou volta no regime CLT. Né? E hoje cada vez mais está crescendo com novos projetos dentro da reprogramação e algumas coisas paralelas também. Então essa foi a minha transição, sem planejamento, mas eu não oriento que seja assim. A gente se planejou e mesmo assim, né, foi muito difícil. Né? E o Lucas também, né? Também amava o que fazia, né? Não foi porque tava frustrado no trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? Então acho que daí é difícil também. Ariane, eu sempre falo assim, raramente vocês vão ouvir eu falar que é difícil. Normalmente eu falo assim, é desafiador. Porque desafio o atleta, quando você está performando, você ultrapassa limites. Você coloca como meta e você vai ter desafios. Às vezes vai ter dor, vai gerar desconforto, vai ter frustrações durante o caminho. Algumas coisas não vão dar certo. Às vezes tem que retomar outra rota. Às vezes tem que refazer a mesma rota de forma diferente. Às vezes passa pela cabeça voltar, né? Buscar mais ferramentas, isso, fazer mais formações, buscar mais conteúdo, né? Sim. Estratégia. Então, assim, sempre eu falo assim, é desafiador. E eu acredito que sempre será. E quanto mais grande a gente fica, mais desafios nós vamos enfrentar. Só que se vem desafio grande, é porque a gente tem capacidade de suportar. A gente está mais preparado também, né? Bem, isso Cada mesmo. desafio prepara um pouquinho mais. Isso mesmo. E voltando ao assunto, então, da reprogramação metabólica agora. Que a gente tá falando sobre reprogramação, o pessoal em casa aí deve estar curioso, né? Sobre o que é. Então, se você puder explicar aí pros ouvintes como funciona a reprogramação metabólica, como funciona esse teu método, né? Às vezes algum case de sucesso, alguma coisa, claro que você vai trazer vários hoje, né? Tenho certeza, mas alguma coisa, algum exemplo também pro pessoal de casa entender. Até dando uma introdução aqui, gente, o Delcio, ele atendeu a minha comadre. E a minha comadre emagreceu quantos quilos? Quase 10, eu acho, ou 12.
12, eu acho. 12 quilos em pouco tempo. E ela já tinha tentado de tudo. E, enfim, conversando com o marido dela e tal, ela falou, eu vou tentar mais isso, né? Vamos ver se vai dar certo. E deu super certo, né, Delcio? Lembra de passar o recado para ela depois, se ela assistir depois essa live, o podcast, se ela estiver assistindo, ela vai saber. Ela precisa É. fazer um testemunho, que é a única garantia de manutenção de resultado. É. Senão pode dobrar o peso depois e pode voltar Senão novamente. pode dobrar. Brincadeira. E o bom é que, assim, ela fez a reprogramação, ela terminou o processo, que na época você estava fazendo em grupo ainda, né? Então, ela fez o em grupo, não foi nem individual. Ela emagreceu um monte e depois que terminou, ela continuou emagrecendo. Tá então, no ela modo queima de gordura. Exatamente. Então, ela continuou emagrecendo e tal. Inclusive, emagreceu muito e agora ela tá na parte, né, de... E ela não era acima do peso, assim, não Não. aparentava. E olha só, 12 quilos, é. É muita coisa. E todo mundo falando pra ela, né, que agora ela tá na melhor forma. Quando você comentou, né, ela fez 40 anos agora. E o pessoal da família dela fala, agora você tá na tua melhor forma que você já teve até hoje, né? E dá pra ver na autoestima dela, né, tudo que mudou, né? E ela fez a reprogramação metabólica do Delcio. Então, se você puder explicar como funciona esse método, né? A gente fala método milagroso, mas não é, né? Tem um método ali por trás, né? Tem um fundamento. Então, se você puder explicar e sem passar fome, hein, gente? Não precisa passar fome, não. Comer só uma castanha o dia inteiro, né? Não tem necessidade. Ó, vamos começar de uma forma diferente para as pessoas entenderem um pouquinho mais fácil, né? O que é a reprogramação metabólica? É você pegar uma senhora de 68 anos de idade, que foi obesidade desde a infância, trouxe a obesidade, sofreu na escola durante a infância toda, casou assim, foi jovem assim, e depois de uma certa idade aposentou, trabalhou a vida toda, daí não era só o sobrepeso, não era só a obesidade. Era sono ruim, baixa libido, baixa disposição, dores, processo inflamatório. O período da vida que ela poderia aproveitar mais para viajar com o marido, ela não viajava porque ela estava no limite, sempre estressada e sempre irritada. E chegava a ter insônia. E em 60 dias foi mais 17 quilos. Então a reprogramação metabólica é isso. Quilo, hein, gente? Tem uma entrevista, inclusive, na RPC, 60 dias depois eu dei alta para ela. Aí ela foi dar entrevista que pediram indicação, que era a semana da obesidade infantil. E na época eu estava atendendo várias crianças, né, de 12, 13 anos de idade, 9 anos. Inclusive tinha um de Cascavel que eliminou mais 10 quilos. E tinha o vídeo que a mãe dele, que é uma outra apresentadora, na época de TV, fez e me marcou e tá na rede social. Eu falei, tá ótimo, o filho de fulana, né, o Henrique, ele pode dar entrevista, a mãe vai junto, né, menor. Não pode. Tem que ser adulto. Algum adulto que foi obeso desde a infância. Daí eu lembro da dona Neide, eu tinha terminado a reprogramação, né? E ela falou que sofreu a vida toda. E ela trouxe a dona Neide para dar entrevista. Ela topou, aceitou o desafio. Quando ela foi dar entrevista, 5 meses depois, de 17 e pouco, ela tinha chegado a 22 quilos. Nossa, pensa. Isso foi o ano passado. No final do ano, ela completou 69 anos. E nós temos uma comunidade para quem participou. Viu, Larissa? Para quem participou da reprogramação, pode voltar a ser cliente só da comunidade para estar na ambiência. É bem legal, a gente faz Hot Seat quase toda segunda-feira, né? Perguntas e respostas, bate-papo, testemunho, perguntas, tudo que vocês precisarem sobre a reprogramação metabólica, né? Principalmente a manutenção. E ela entrou numa aula dessa no Hot Seat, ela falou, Delcio, cheguei a 25 quilos. Nossa. Só que nesse período eu tive dengue e fui hospitalizada. E o médico descobriu que eu tinha eliminado esses 25 quilos. Ele comentou que talvez se eu não tivesse eliminado esses 25 quilos, eu não estaria mais aqui, porque foi bem grave. Nossa. Então, o que é gordura excedente? O que é reprogramação metabólica? Tirar o que está excedente, reorganizar o sistema, melhorar o intestino, fazer a absorção de nutrientes, vitaminas, que 90% acontece no intestino, baixar o nível de cortisol, ou seja, desacelerar um pouquinho, porque as pessoas estão tudo aceleradas. Fazem atividade para acelerar, estão com termogênico, e a orientação de alguns profissionais da saúde é essa, né? Infelizmente, por falta de estudo, não é nem conhecimento, é estudo, né? As pessoas estão orientando isso, então a pessoa está acelerada. Como que a pessoa vai dormir bem se ela está em alerta? O hormônio que é responsável pelo sono não vai aumentar se eu estiver acelerando o metabolismo. É aquele sono que eu posso até dormir a noite toda, mas não é reparador, eu levanto cansado. Quando eu não tenho insônia. Ou acorda várias vezes à noite. Ou quando acorda não dorme mais. Ou às vezes dorme e fala, não, sono é muito bom. Aí eu pergunto, como é que você levanta? Cansado. Que horas? 6 horas da manhã. E se você dormir até as 8? Cansado. E se dormir até as 10? Não, eu levanto sempre cansado. Então o sono não é bom. Então reprogramação metabólica é isso. Mas o que a gente usa como ferramenta, que é o mais interessante? Alimento. Hoje uma pergunta foi de uma cliente do Mato Grosso, ela falou assim, quais são os alimentos, Delcio? É muito difícil de encontrar? Fontes de proteína.
Ovo, peixe, frango, carne de gado. E às vezes vê aquelas Proteínas dietas que boas. tem algumas coisas difíceis, Onde né? eu vou encontrar? Não é qualquer mercado. Tem grandes capitais. Cidade pequena não tem. Então não é salmão, essas coisas assim. Até pode. Até é uma pode. fonte boa Mas de não proteína. precisa ser mas não só é, isso. né, Mas não qual é. que é o melhor alimento? Ou melhor, qual que é o segundo melhor alimento do mundo que você considera? Que você acredita que seja? O ovo? O ovo é o primeiro. Qual que é o primeiro? Ah, Ou eu qual que é o adoro ovo. segundo? O primeiro é o leite materno. Leite materno. Ah, o leite É materno. o mais completo. E o segundo é o ovo, o mais completo. Acertei na segunda. Então, o ovo é uma boa fonte de proteína. E é barato. Lá em Mas casa vai agora bastante. os Lá em valores casa são vai diferentes. bastante ovo. Mas ainda ela é muito barato comparado a qualquer outra fonte Pela de proteína. qualidade, né? Pela qualidade que ele... E a absorção é gigantesca. E carboidratos, verduras, legumes, alimentos integrais, tem acesso. Em gorduras boas, um azeite de oliva, um óleo de coco, castanha, nozes, amêndoas, oleaginosas. Então, a reprogramação metabólica é colocar energia, fazer com que o cérebro entenda que não está faltando, não tem escassez. Porque se a pessoa quer melhorar a qualidade de vida, ela não pode colocar em risco a vida dela. Se eu não colocar alimento suficiente, se eu tiver um organismo desse tamanho e eu colocar menos energia, é déficit. O cérebro vai entender que está faltando energia e ele entra no modo econômico. Já deixou lento o E metabolismo. já não tem mais aquela energia. Ele já economiza energia e ele vai até tirar da gordura para suprir, mas ele entende assim, ó, se não tem como entrar alimento suficiente, eu não vou tirar tudo que está guardado porque lá é para sobrevivência. Eu vou fazer o seguinte, vamos diminuir o tamanho dessa taça? É o tamanho do músculo. Eu faço proteólise, eu perco massa magra. Então eu estou acelerando o processo de envelhecimento. Eu estou deixando mais flácido. Eu estou deixando menor o reservatório. Quando eu colocar água numa taça menor, qual que vai transbordar mais rápido? A menor. Se eu tiver um tecido, um tanque de combustível, ou seja, células menores musculares, vai sobrar muito mais energia. E quando sobra, sempre que sobra, manda para o depósito. Sendo saudável ou não o alimento, o cérebro entende. Sobrou energia, manda para o depósito. Só que a única forma de guardar é transformando em gordura. Então transforma o alimento em gordura, em tecido adiposo e manda para a célula adiposa. Simples assim. É o sobrepeso que pode se transformar em obesidade. E o que a gente faz na reprogramação além do alimento? Exercício. Qual que é o movimento mais natural do ser humano? Caminhada. Caminhada, você não precisa ter esteira, você não precisa comprar bicicleta ergométrica. Pode ser bicicleta ergométrica, pode ser uma esteira, né? Pode ser um elíptico. São Você exercícios pode andar perto de aeróbicos. casa. São os cardios famosos que as pessoas falam. Então, uma simples caminhada no parque, na rua, no condomínio, qualquer local. E qual que é a intensidade? Não é correndo, é caminhando. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para correr. Correr é um sistema de defesa. Não que não possa correr. Correr é uma intensidade alta, é de alta performance. Daí você não usa gordura, usa glicose. Se a pessoa vem para emagrecimento, para questão de saúde, ela tem que usar gordura como fonte de energia, não glicose. Se eu quiser musculação, se eu for para crossfit, se eu for para corrida, para ciclismo, atividades de alta intensidade é alta performance. São atividades voltadas para atleta e pessoas normais também fazem. Não está errado. Agora, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer o meu corpo usar glicose ou gordura? Gordura. Então, essas atividades, nesse momento, De não início, vão né? auxiliar a ganhar velocidade. Pode até ajudar no emagrecimento. Mas um exemplo disso é a Etiara, inclusive essa cliente que postou que está passando pela melhor fase da vida. 2 filhos, em torno de 40 anos de idade, mora em Londrina. Ela fazia crossfit 3 vezes por semana, cardio quase todos os dias, correndo, musculação até 5 vezes na semana. E dietas todas que vocês imaginarem ela fazia. E não conseguia emagrecer. Não conseguia. Inclusive está bem claro no testemunho dela. Ela fazia déficit, fazia jejum. Ela chegou a fazer 15 dias dieta da abóbora. Durante 15 dias... Ela é que tem literalmente, dieta de tudo, né? Dieta do queijo, dieta da abóbora, dieta da sopa. Imagina a pessoa que já fez de tudo. Abóbora Treinando pura? forte. Ela tinha É só disciplina. abóbora que ela comia. Muita disciplina. Treinava quase todos os dias. Tinha dias que ela fazia 2 vezes o treino, Duas atividades. né? Então, era falta de disciplina dessa mulher? Não. Fazia déficit, não baixava peso. Fazia jejum, não baixava peso. Cada vez perdia mais massa magra com déficit, com jejum. Ficava mais lento o metabolismo, cada vez deslizava e armazenava mais rápido. Aí ela trouxe para a via correta. Começou a comer melhor, comer mais vezes ao dia e começou a treinar com baixa intensidade. Em 30 dias foi em torno de 10 quilos. Nossa, essa parte bugou meu cérebro. Porque quando o Delson fala, você imagina, a pessoa que faz academia, faz, né, acha, aparentemente, a pessoa corre e faz academia, né? Poxa, tá, se a gente for pensar pelo senso comum, ela tá fazendo o que tem que fazer para emagrecer. Aí ele fala, não, tá fazendo jejum, tá fazendo academia e tá correndo, não tá emagrecendo. Aí agora você vai comer,
mais vezes durante o dia, não vai passar fome e vai fazer caminhada e vai perder. Vai perder 10 quilos em 30 dias. Então, realmente é revolucionário. Lucas, o que é a reprogramação metabólica de uma forma fictícia, né? Vamos fazer uma analogia. Eu saí daqui do podcast para ir para Toledo. Aí lá no Trevo de Cataratas, saída para Curitiba, tem uma placa Toledo, não tem? Aí eu saio daqui, pego a Avenida Brasil, vou até lá no Trevo de Cataratas, pego a placa Toledo e vou pela rodovia. Eu não tenho um caminho mais curto aqui? E se eu for na minha velocidade correta, respeitando as leis de trânsito, eu não vou estar seguro? É isso. Reprogramação é isso. Eu ganhar velocidade no sentido de tempo, mas com segurança. Se eu tiver numa rodovia que a velocidade média é 110 por hora, até 110 eu andar a 50, eu tenho risco. Se eu parar, piorou. É o sedentário. É o que não faz nada. Se eu estiver correndo a 150 por hora, eu estou indo numa direção. Eu posso chegar no destino, só que eu aumento o risco. É a alta performance. E normalmente a pessoa quando está com sobrepeso ou obesidade, por que eu vou colocar em alta performance se ela tem risco? Normalmente o colesterol está alterado, normalmente tem placas de ateroma, normalmente tem às vezes uma leve hipertensão ou já é hipertenso. Já tem sobrecarga natural nas articulações, porque é uma pessoa que já sente dor. Já tem processo inflamatório, já está baixa a produção de GH, já está envelhecendo de forma precoce. Vai sofrer muito mais, por exemplo, fazer uma corrida. Não tem por que ela sofrer. Então, a fisiologia, eu falo assim, o Criador, quando ele desenvolveu o ser humano, ele fez para você utilizar a gordura que está excedente, você tem que fazer treino leve, baixo impacto. É simples. Não vai ter lesão, não vai ter como se machucar. E o que é a reprogramação? É respeitar o que tem na ciência e na fisiologia. Então, usar a alimentação do dia a dia e fazer o movimento mais simples. Nossa, muito bom, né? Nossa, a gente fica chocado toda vez, né, que ele fala, né? Isso aí bugou meu cérebro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava escutando um podcast do Guto Galamba, não sei se você já ouviu falar nesse. Não conheço. Ele fala também sobre emagrecimento, estilo de vida, enfim. Inclusive lá no podcast dos sócios. A gente ainda vai lá. Né? ainda vamos ser convidados. Ainda vamos trocar ideia com o Bruno Perini, com a Malu Perini. Isso. É isso aí. Mas ele tava falando mais ou menos assim, que quando a gente toma a tomada de decisão para decisões difíceis, por quê? Às vezes as pessoas já tentaram de tudo e são frustradas. Você deve ter bastante cliente assim, né? Que já tentaram muitas coisas e não conseguem. E ele falou assim, olha, a tomada de decisão ela pode ser baseada geralmente em 3 coisas. Ou todas as emoções fortes. Ou num amor muito forte, ou pelo amor, ou pela dor, ou por um constrangimento muito alto. E aí eu tava lembrando que quando eu tinha ali uns 23, 24 anos, jogava bola que nem um doido, 3, 4 vezes por semana. Você é educador físico, você sabe, né? E aí não fazia academia. E a Ariane tinha ido num médico, eu tava com uma dor no joelho, fui no ortopedista. E ele é um cara, assim, espetacular, sempre que eu posso indico, inclusive vou falar o nome dele, Dr. Sotini. Um cara muito bom, espetacular mesmo. E aí eu fui lá, eu lembro que ele perguntou, né, o que eu fazia, eu até falei que eu jogava muitas vezes. Ele falou, faz academia? Eu falei, não tô fazendo. E quando você fazia? Já fiz e tal. Quando você fazia perna? Não fazia perna. Só braço. Só braço, né? Cone. E aí ele pegou meu joelho e foi analisar, ele falou assim, olha isso aqui, cara. Ele começou a mexer na patela, falou assim, olha isso aqui, você não tem músculo. Você quer jogar bola 4 vezes por semana, igual um atleta profissional, e você não faz musculação, você vai estourar e nunca mais vai jogar. Mas por que eu tô falando isso? Pra mim, naquele momento, jogar futebol é um negócio que eu amo. Sempre gostei muito. Então, poxa, como assim? Vou ficar sem jogar bola? O que eu fiz? Naquele momento, Tomou a decisão. Tomei uma decisão. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer perna na academia. Comecei a fazer academia e voltei a fazer perna. Hoje eu faço metade do meu exercício é musculação membro inferior. Então, pra mim, faz muito sentido. Naquele momento, foi um pouquinho de constrangimento e um pouquinho de dor. Mas me fez tomar essa decisão. E por que eu tô te falando isso? Como que você percebe, que formas que as pessoas chegam para você? Porque a gente já conversou um pouco sobre isso, que o método tá aqui, né? Você já tá, sabe como fazer, né? Tá patenteado, inclusive em muitos países, tem cliente em um monte de países aí no Brasil inteiro. Né? Já eliminou, acho que quantas toneladas? Mais de 50 já. Eita, 50 toneladas. São mais de 4 mil pessoas. Já está comprovado, é um negócio que funciona. Mas, para funcionar, não adianta o Delson falar que vai funcionar. O Delson vai fazer a porcentagem de responsabilidade dele. A principal decisão é da pessoa. Como você vê, assim,
Você concorda com essa que ele falou, né? De amor, pela dor, pelo constrangimento, ou você tem uma visão diferente? Eu uso 2 termos. Qualquer mudança na tua vida, você tem 2 formas para você... Vamos pensar no cérebro, que é o condicionar o cérebro para aquilo, né? Ou por forte impacto emocional, que hoje treinamentos de alta performance, PNL... Tem várias linhas de treinamento. Na formação de treinadores lá no IFT com o Masaru Ogata, a gente aprende muita técnica lá disso, para você trazer um impacto muito forte para ter a mudança de consciência. Só que, vamos pensar, tem 1000 pessoas num treinamento de forte impacto emocional. PNL pura. Pode ficar em 8 dias que nós ficamos lá no Hotel Fazenda. Uma imersão, começava de manhã, terminava de madrugada. Tem estudos que falam que dos 100% das pessoas, mais de 90% das pessoas na segunda-feira voltam a fazer as mesmas coisas. Sai de lá querendo transformar o mundo, mas volta repetindo as mesmas coisas. Legendário é muito isso. Legendário vai lá, você conquista a montanha, a maior top da tua vida, não sei o que, tá ok, fantástico, eu fiz, indico fazer, é fantástico. Só que você tem que sair de lá quando você chega, a tua família te recebe na segunda-feira, depois de 72 horas, você distante, sem comunicação, você volta transformado. Mas você tem que continuar querer tomando aquela água pura. Se você chegar na segunda-feira, você repetir os mesmos atos que você repete com a esposa, que não é agradável, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os clientes, não sendo correto, não tratando as pessoas com amor, não faz sentido. Então o legendário não vai mudar a vida da pessoa. A pessoa tem que querer mudar. Na reprogramação não é diferente. A pessoa tem que primeiro dar o primeiro passo. E ela tem que querer mudar. Eu só consigo ajudar quem dá chance para mim ajudar. Falo sim, dá o primeiro passo e estender a mão. Com relação a essa é o forte impacto. Agora, como que a gente faz com a reprogramação metabólica? Algumas pessoas vêm pela dor, que como ele fala que está correto, que é um impacto forte. Teve um risco de AVC, ou teve um infarto, ou teve alguma coisa, o médico falou que vai morrer se você não fizer alguma coisa, você não chega aos 40 anos se você não baixar esse peso, a pessoa vem, me procura, faz e resolve, está tudo bem. Mas é por repetição, o cérebro entende pela segunda forma, é por repetição. Só que repetição é você... Normalmente os estudos mostram que é 21 dias quando você repete uma coisa, né? Em 21 dias os hábitos, pequenos hábitos. Mas que transforma em prática do dia a dia, faz parte da rotina depois de 60 dias. Só que vão imaginar, vou colocar um nome porque tem autorização dela, é Tiara. Treinava crossfit, fazia musculação, corria, fazia a dieta que falava que ela tinha que fazer, que ia funcionar, ela fazia. Não era falta de disciplina. Ela fazia 30, 60, 90 dias, chegou a fazer praticamente um ano. Com várias tentativas, vários protocolos no meio e com profissionais orientando, e não chegava na meta. É por repetição? Quando o cérebro entende que ele fez essa mudança, ele vai gerar estresse. Saiu do confortável, saiu do quentinho. O cérebro ele vai ter existe a lei do menor esforço na fisiologia. Ele vai tentar se adaptar ao máximo para cada vez gastar menos energia, sempre ele vai tentar poupar. Poupar e guardar ou não utilizar o que está guardado. Por isso que se ganha peso com facilidade. Aí o que a gente faz na reprogramação? Eu costumo falar que se a pessoa vem para emagrecimento, não é só para emagrecimento. O empresário que quer melhorar a performance. Quero faturar mais, quero produzir mais, quero virar uma máquina para minha família, para o meu trabalho. Faz a reprogramação que vai transformar. Tem vários empresários de sucesso procurando a reprogramação para isso. Mas o que eu falo? Vamos pensar em emagrecimento, que é o que chama mais atenção. Na segunda-feira você começa. Até terça ou quarta-feira o teu cérebro está brigando contigo ainda. Cara, depois você faz, trabalha tanto, você merece. Cara, só uma pizza. Tem um evento, é só uma pizza, só uma taça de vinho. É só e aquela docinho. conversa interna, que são os chamados sabotadores, né? E o sábio está ali tentando, né? Tá se desafiando o tempo todo. Só que quando você começa na segunda e na sexta você coloca a roupa que não servia mais, aí vem o cérebro já começa a entender que é bom. O próprio sistema, o sabotador, fala assim, cara, já fez sentido, tá funcionando. Lógico que existe aqueles 21 dias, 60 dias, mas nós quebramos um pouquinho esse padrão com a reprogramação, que nós ganhamos velocidade. A Tiara não faz 60 dias que está fazendo. Pergunta para ela, se eu parar de atender ela agora, se ela vai abandonar o método. Ela já aprendeu. Eu já ensinei ela como fazer, de maneira correta e segura. Foi o que aconteceu com a nossa comadre. Né? Então isso a pessoa vai levar para a vida. Eu falo que é um investimento só uma vez na vida. Ela pode permanecer na ambiência. Muitos pediram. A comunidade foi montada, a reprogramação, porque foi pedido dos clientes. Monta alguma coisa porque a gente quer continuar. Mas eu não preciso cobrar da pessoa de novo para fazer o método. Ela já sabe. Ela já chegou na meta. É só manutenção. É essa ambiência que precisa. Ok, vamos montar uma comunidade. Está montada a comunidade. Para pessoas terem esse pertencimento e manter essa ambiência. E nós somos a média das pessoas. Em tudo. Se eu tiver um ambiente saudável que fala sobre saúde e cuidados, alimentação e exercício, é isso que vai seguir. Eu vou me policiar mais, eu sei que eu vou ter mais disciplina. É isso que as pessoas precisam.
Então, faz todo sentido o que ele falou, Lucas, e eu trabalho um pouquinho diferente, digamos que a fala, mas leva para o mesmo caminho. Tem que ter mudança sim, só que a pessoa, na reprogramação, 50% é resultado nosso, do método, suporte, meu, da equipe de nutricionistas, do nosso suporte, das meninas de suporte. Que é bastante. 50% é o cliente do outro lado da linha fazer, porque ele está o tempo todo tem dado que a mão fazer, com né? nós, fazer a parte dele. E da alimentação, do exercício? Alguma pessoa pode perguntar, tá, o que vai mais a resultado? Alimentação ou exercício? Porque chega pessoas assim para mim. Eu quero fazer só alimentação da reprogramação. Porque exercício eu não gosto. Já começa falando isso. Ou o outro fala assim, eu quero fazer só exercício. Caminhar, eu caminho o dia todo se precisar. Se você mandar fazer, eu tenho que fazer. Mas a comida eu não vou mudar. Eu acho que é uma junção. Acho que foi ontem, se não me engano, eu participei do Macau com a Closer. E uma terapeuta, que é de Curitiba, ela falou assim, não, tudo bem, entendi, faz sentido, muita coisa que você fala, só que pra mim isso não vai funcionar, comer várias vezes ao dia. Eu falei, tudo bem, então a senhora vai continuar da mesma forma. Se você continuar fazendo as mesmas coisas... vai ter o mesmo resultado. O mesmo resultado, mas tem um porém. Quando é questão de saúde, se já não está saudável hoje, está com sobrepeso e vários problemas de saúde, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu não vou ficar igual. Tendência a piorar. A tendência é só piorar. Precisa mudar o que você está fazendo. Então precisa se alimentar. Você quer acelerar o processo de envelhecimento? 60 anos de idade, já tem envelhecimento precoce. Eu não quero acelerar, ela falou. Então, não pode pular a refeição, não pode perder massa magra. Por que vai pagar esse juro que é difícil você repor depois? É um desafio maior você repor essa massa magra. Você tem que ter matéria-prima, tem que ter intensidade certa, tem que ir para a musculação, que é importante depois dessa manutenção. E quando eu falo também, Lucas e Ariane, das atividades de alta performance, não é que eu sou contra. Nesse momento, o cliente que eu pego ali é um cliente que tem risco. Eu preciso trazer ele para um padrão de normalidade e com segurança. Não que ele não possa fazer depois, né? Isso, depois ele está liberado para crossfit, para musculação. Ele precisa fazer alguma coisa. Voltar para o futebol, magra, voltar para o pádel, para o tênis. Ele vai fazer o que ele gosta com segurança. Porque ele já não está mais com sobrepeso, já tem mais agilidade, já protegeu as articulações. Daí ele vai fazer a manutenção. Eu costumo falar que os profissionais eles vão dar essa continuidade, que é o acabamento final. Muito bom. Tem um monte de amigo meu que fala, né, que vive lesionado, joga bola, né, pelo futebol, tá um pouco acima do peso, aí fica um tempo sem jogar, quando volta cansa muito rápido. E aí, ó, tá aí, hein, tá fácil de resolver. Ainda mais a pessoa que já faz exercício, não é tão difícil, não. É mais fácil colocar na rotina, né? E essa questão da mentalidade, né, que o Delson comentou, também é muito importante, né? Porque o que a gente vê, às vezes, a pessoa vai lá, igual o Delson falou, né, tá naquela, né, alegria e tal, vai emagrecer, e daí, de repente, né, volta o peso, às vezes acaba voltando um peso até maior, né? E até o Lucas comentando a questão de decisão, né? Eu também, né? Eu com 26 que eu tive câncer. 26 anos. Eu tive câncer de tireoide. E na época, assim, cuidava da minha alimentação, assim, né? Mas ia na academia, mas não era aquela coisa, né? Então, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu conheci ela, Delson, a gente... Agora pronto, antes da gente namorar, quando a gente começou a namorar, já. Vai jogar na roda. Cara, eu fiquei impressionado, eu olhei, eu falei, não pode Com tanto ser. que eu comia 1 quilo, né? Ela comia quase 1 quilo de comida todos os dias de meio-dia. E 7 pães franceses, né? Eu ficava muito impressionado. Era, sem sacanagem, era... Não era é comida. exagero. Quem conhece sabe. Mas é aquilo, né? Era muita massa. Então, assim, de manhã era 4 pãozinhos. Aí de meio-dia era 1 quilo de comida. Só que, claro, eu não comia assim, vou comer agora no meio da manhã. Não. Eu tinha as refeições certas. E no final do dia eu tinha que ir pra faculdade. Então eu precisava comer. E na época, né, comia pão e né? tal. E isso era muito bom. Que é o mais pão. prático, né? Que é o mais prático, exatamente, é o mais rápido, né? Então era 7 pães franceses, 1 quilo de comida por dia. E eu tenho testemunhas, de meio-dia. E eu tenho testemunhas. Eu esquentava no micro-ondas a minha comida e a minha mãe colocava num pote de sorvete. E quando eu ia esquentar, eu tinha que esquentar 3 vezes. Tipo, não cabia só em um prato. Então eu tinha que comer, aí eu ia lá, esquentava de novo, comia 3 vezes, de tanta comida que tinha. Enfim, daí isso foi por bastante tempo, praticamente toda a faculdade. Aí até que eu fui surpreendida por um câncer de tireoide. E assim, foi de uma hora para outra. Isso também envolve o nosso propósito com o seguro de vida e tal. Enfim, várias coisas, né? Porque na época,
eu não pensava em ter seguro de vida, né? Pra começo de história. Eu achava assim, isso daí chama morte. Enfim, sou né? jovem, quando Saudável. que eu vou ter, né? Mas eu me deparei com esse câncer de tireoide, eu tive que operar com 15 dias. Então, era um câncer que ele tava indo já para outros órgãos. Foi assim, muito rápido. Pegou paratireoide, né? Pegou 2 paratireoide, tanto que eu tenho só 2. Então, foi bem grave, operei, tirei, não precisou fazer químio, nem rádio, nem nada, enfim. E daí, depois que terminou, né, que passou a cirurgia e tal, eu comecei a tomar aquele Purã, né? Pra quem não sabe, quem não tem tireoide ou tem algum problema de tireoide tem que tomar todo dia. E eu comecei a aumentar essa dose muito rápido. E chegou um momento que a médica falou, Ariane, não tem como passar disso daqui. Ou você cuida da tua alimentação, que foi aquela questão da decisão, né? Ou não sei o que a gente vai fazer, porque pelos quilos que você tem, eu não posso aumentar mais o teu Purã, já tá no máximo. E, enfim, daí aconteceu que a gente casou também nesse período, e o Lucas, ele, né, cuidava mais também da questão da alimentação. Primeira coisa que a gente fez depois que casou foi cortar o pão. Primeira coisa. E pra mim, imagina, desde criança, né? Eu Porque também. tem o Lucas também, aquela memória afetiva, né? O pãozinho da mãe. E eu tinha na minha mentalidade que, assim, se eu ia na casa de alguém e eu comia muito, aquela pessoa ia gostar mais de mim. Então, eu tive que mudar muita coisa na minha cabeça pra daí eu virar essa chave e daí eu conseguir mudar a alimentação e mudar tudo. E foi isso. Daí a gente começou a cuidar da alimentação e com isso eu consegui diminuindo o Purã. E com isso eu consegui manter a minha tireoide, enfim, agora na gravidez também tá mais tranquilo por conta disso. Mas é muito essa questão da decisão, que nem no meu caso foi pela dor mesmo. Eu tive que mudar, né, o padrão. E até você comentou dessa questão de mentalidade, faz muito sentido mesmo, porque na minha cabeça eu tinha que comer muito pra agradar as pessoas, quando eu ia na casa de alguém. E também tem a questão da minha infância. Né, que na infância eu passei muita dificuldade, passei fome, foi bem difícil. Então, pra mim, eu tinha que comer muito. Só que demorou um tempo. E da hora que eu consegui virar essa chave, eu consegui me alimentar melhor, ter uma vida, né? Mas, enfim, também por que eu tô falando tudo isso? Porque até você comentou da questão da reprogramação. Eu queria ver com você, Del, se tem alguma restrição. Por exemplo, a pessoa que teve câncer, ela não pode fazer. Ou a pessoa que está em tratamento de câncer, não pode. Que quando eu tive, nem sabia, né? Que existia reprogramação metabólica. Na gravidez também. Ou às vezes a pessoa tem diabetes, ela pode fazer. Então, se puder comentar se tem alguma restrição sobre isso. Vamos lá. Com relação, pegando o gancho do câncer. O ano passado e o ano retrasado teve 2 pessoas, se não me engano, mais ou menos cada ano ali. Algumas pessoas passaram pela reprogramação, uma fazendo quimio, outra estava fazendo na época, fazendo radioterapia. No tratamento. Por que essas pessoas vieram fazer a reprogramação metabólica? Para melhorar o sistema imunológico. Elas não pararam o tratamento que estavam fazendo do câncer. Elas continuaram com todas as medicações, todo o tratamento, só que elas precisavam melhorar o nível de ansiedade, melhorar a estrutura muscular e recuperar mais rápido, melhorar a absorção do intestino. Então elas faziam um treinamento, quando possível, na intensidade certa, mais leve, que a gente modula, né? Então a gente trabalha numa capacidade de 40% a 56%. Então não chega nem próximo de 100%. É muito baixo. E essa pessoa trabalhava até abaixo um pouquinho, mais regenerativo. Então existe a intensidade, a gente consegue modular e colocar a intensidade que é para cada caso. Personaliza daí para cada totalmente caso. customizado. Vai ser um exercício bem leve. E as duas tiveram sucesso, se recuperaram, tipo assim, automaticamente, tipo assim, dá para falar assim, ó, se uma pessoa em tratamento com câncer está fazendo a reprogramação e melhora, qual outra patologia que vai atrapalhar? Vamos pensar na gestante. Gestante não é doença, né? Não é. E o que limita? Você está proibida de caminhada? Não estou em uma gestação de risco, eu tenho que ficar em repouso 100%. Então, se você está liberada para fazer caminhada, tu vai fazer o treinamento, vai fazer normal a reprogramação. E o alimento da reprogramação, o que vai alterar é só o tipo de alimento, que a gente cuida de alguns alimentos que para a gestante é mais importante nessa fase. Para construção de tecidos, algumas coisas criança, também que não pode comer, algumas coisas. Então a gente vai fazer personalizado, vai ser customizado. Mas pode fazer sim. Não é comum, com patologias, procurar a reprogramação como câncer, porque as pessoas acreditam que fazer exercício vai piorar. Não, porque falta informação. Tem muito medo, né? E eu acabo não divulgando na rede social, porque a minha preocupação é vir pessoas muito debilitadas e às vezes acreditando numa cura, milagre. Que às vezes está quase que desenganado. É muito delicado isso aí. Você mexe com os sentimentos, as emoções das pessoas. Então eu não posso e nem devo fazer isso aí, né? Então, se procurar, eu ajudo sempre com acompanhamento médico, ele vai estar sabendo. E o dia que, um exemplo, gestante, o dia que estiver com uma leve dor de cabeça, já tem que fazer repouso.
Sim. Por que vai fazer a caminhada? Ah, mas eu tô fazendo plano com o Delcio, eu tenho que caminhar, porque caminhada é boa. Não, caminhada é boa em outro momento, não agora. Vai fazer repouso. Então, eu cada tenho algum caso problema. é analisado, Isso, né? a pessoa normal que não tem nenhuma patologia, ela já faz isso. Teve um resfriado, ela vai fazer repouso, ela não vai caminhar nesse dia. E alimentação, hidratação, já é normal na reprogramação, e o alimento saudável também. Então não tem problema nenhum. Você falou da diabetes, hoje é comum, tem muitos pré-diabéticos, pessoas já diabetes tipo 2, né? Nós temos caso, inclusive, de um colega nosso que era do nosso grupo de network, da nossa equipe, que tem um testemunho dele que ele usava a insulina 3 vezes ao dia. E é raro ele usar a insulina agora, que ele teve uma pancreatite e ficou com 1% do pâncreas. Nossa. Ele tinha um risco de morte muito grande. Então, assim, tem vários casos de pessoas. Tem um agricultor aqui do oeste do Paraná que ele também usava 3 vezes por dia a insulina. Imagina o Eles sofrimento. continuam fazendo o teste para ver se tem que usar, mas a maioria das vezes não precisa mais. Reduziram o peso. O processo de gordura excedente, imagina como se fosse assim, tudo que sobra no organismo, o cérebro entende que tem que guardar, porque alimento é vida, é combustível. Vou imaginar um pacote de arroz. Eu compro um pacote de arroz, uso uma xicrinha e guardo o restante, não guardo? Sim. E se eu fizer 10 xícaras? Vai sobrar muito mais, né? Aí no outro dia eu gosto de comer um arroz fresquinho, e eu guardei aquele. Aí eu vou fazer de novo, eu vou colocar onde? Na geladeira de novo. Vai chegar uma hora, vai ter um monte de coisa estragada na geladeira. Vai estar em excesso. Excesso de gordura, excesso de peso é inflamação. É igual um depósito, igual uma geladeira empilhada de coisas. Vai fazer mal. E vai prejudicar um alimento quando está podre, numa laranja, se você deixar outras encostando, você acelera o processo de envelhecimento das outras. Elas estragam mais rápido. O organismo, quando ele tem excesso de gordura, ele vai desequilibrar todo o sistema, inclusive a parte hormonal. E se eu usar essas famosas canetinhas, que é para o diabético, para emagrecer, eu vou ter um monte de efeito colateral. Tem pessoas com problema no fígado, problema no pâncreas, problema no intestino, com sangramento já. Então, assim, daí fala assim, mas não pode usar só a caneta, tem que fazer exercício e alimentação. Eu falei, poxa, se já está falando que exercício e alimentação tem que estar paralelo. E é quase se eu já tudo, vou né? fazer por isso, isso, né? porque eu vou usar uma porcaria que para mim não vai ser saudável. Para o diabético ela foi desenvolvida e ele vai pagar o risco de ter os efeitos Sim. colaterais porque ele é necessário ele utilizar. E tá tudo bem. Pessoas então, que já nascem, já, as pessoas né? estão querendo hoje encurtar caminho, Ariane. Então, mas sim, a reprogramação é raros casos que eu não posso atender. Inclusive crianças. Não é o foco, mas hoje cada vez mais e mais crianças têm procurado para fazer reprogramação, que os pais têm procurado com o desejo deles. E alguns me acompanham na rede social e pedem, que falam que quer. Porque eles começam a pesquisar, eles estão na rede social e acaba caindo os vídeos e testemunhos meus e eles veem que é possível. Criança que eles também. não querem mais sofrer. Você perguntei para um menino esses dias de 9 anos, ele falou assim, o que te incomoda mais a gordura excedente? No dia a dia, o que Caso te de atrapalha? obesidade infantil mesmo. Infantil. Ele falou assim, tirar a camisa na frente dos amiguinhos. Olha só, Piscina, gente. vergonha de entrar na piscina, fica de camiseta na piscina. O outro falou assim... Já se sente mal desde quando eu criança. tenho brincadeiras com meus amigos de pega-pega, eu não consigo mais correr, parece que vai faltar ar. Tenho Nossa. medo de morrer. Imagina uma Nossa, criança. imagina a criança. A menininha de 12 anos de idade tem vergonha de colocar biquíni também, ou roupa, que já começa a sair, as amiguinhas começam a se vestir como se fosse uma mulher já, né, mocinhas, e ela tinha vergonha porque ela tinha que colocar aquelas camisetonas e esconder a barriga. E eliminou mais de 10 quilos em 60 dias. Nossa, transformou olha a vida só, dela, que 12 legal. anos. Então são vários casos de sucesso que traz, aí você fala assim, quem pode fazer? Qualquer pessoa que deseja ter mais sucesso, deseja melhorar a performance, deseja fazer um trabalho de prevenção e caso tenha alguma patologia, pode melhorar. Em alguns casos a gente consegue, eu não falo cura, né? Sim. Mas você melhora o quadro clínico de forma gigantesca. O nosso corpo humano, de 7 em 7 anos, ele se reconstrói. Se eu der nutriente bom para ele, né? O meu se reconstruiu já, então, que bom. Isso. Agora, vamos pensar assim, se ele se Era reconstrói feio. 100%, no dia a dia ele está sempre batalhando para se equilibrar. E se eu der a energia da maneira correta e não exagerar no exercício ou não deixar de fazer nada, colocar a intensidade correta, ele vai dar uma resposta muito melhor. Muita coisa ele mesmo corrige. Sim. Ele mesmo começa a se equilibrar e às vezes buscar, às vezes, algumas patologias, que às vezes é uma coisa grave, e de repente a pessoa fala, mas não tem mais. Normalizou, o que tu fez? Alimentação e exercício. Agora, quando é necessário durante um tempo usar a medicação, todos os pacientes eles usam a medicação, eles não param na reprogramação. Quando eles voltam com os exames do médico, Sim. daí sim, através da avaliação Ajusta, do clínico, né, ou daí ele tira. vai tirar, retirar, ajustar, adaptar, aumentar, tem remédio que não dá pra diminuir tirar, a né? dosagem, daí é com o médico, ele que vai fazer a prescrição ou a retirada. Uma coisa legal de falar, né, Delson, que você tem o apoio de vários profissionais, nutricionista também, para fazer essa dieta, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso.
Hoje eu sou responsável pelo método, pela avaliação e prescrição de todo o desenvolvimento para cada cliente. Tanto mentorias individuais e a Premium e as mentorias em grupo. Nós temos hoje uma equipe de 3 nutricionistas, todas elas que entraram para fazer parte da equipe, elas aceitaram fazer a prescrição de acordo com o método, que já está com registro. Elas prescrevem dentro da informação que elas têm, conteúdo que elas têm, mas dentro do método da reprogramação. Então elas não podem fazer déficit, elas não podem fazer jejum, prescrever nessas linhas. No consultório delas, sim. Mas dentro da reprogramação, tanto é que tem uma que já mudou bastante a conduta dela. No consultório, está fazendo muito parecido com a reprogramação, porque fez sentido. E ela aprendeu de uma maneira diferente. Então tem uma equipe, nós temos o amparo, mas tudo dentro da metodologia. Elas prescrevem em cima da metodologia. Quando tem uma patologia mais grave, que tem um acompanhamento com outros profissionais, um exemplo da medicina, ou um terapeuta, às vezes questões emocionais, a gente trabalha paralelo, trabalha sempre em comunicação. Sempre eles vão estar apoiando junto e vão estar junto com a nossa equipe. Legal. E indo já quase para o final do podcast, mas eu queria que você deixasse, Delson. O Delson, para quem não sabe, sigam ele nas redes sociais, depois ele vai deixar o @ aqui. Faz muito conteúdo, dá entrevista em rádio, em TV, enfim. Sempre entrega muita coisa gratuita. Então, se você escutar ele, você já vai. Hoje aqui, com certeza, você já aprendeu. Eu já tô saindo mais magra. Muita coisa. Mas ele sempre... Já tô saindo mais magra do podcast. Ele sempre deixa dicas muito boas. Mas vamos aproveitar, né, Delson, que você está aqui. Se você puder deixar algumas dicas práticas que as pessoas possam aplicar já, tá ouvindo, a pessoa que está ouvindo, se ela tô com vontade, já quero começar a experimentar, algumas coisas que ela possa fazer, colocar em prática já e já começar a ter os resultados. Boa, Lucas. Vamos lá então. A primeira coisa é entender que o nosso corpo ele é uma máquina e como o nosso carro, a moto, ou seja, o veículo que eu tenho, ele não trabalha de graça. Ele precisa de combustível. Um automóvel, independente da marca, do modelo, pode ser o mais sofisticado que tiver, se acabar o combustível, ele vai parar, ou a energia, né? Ele vai parar no meio do trânsito. Ele simplesmente morre ali, né? É só colocar combustível e ele vai voltar a reativar. O nosso corpo, ele não vai parar, mas ele vai desequilibrar, ele vai mandar economizar energia, ele vai tirar de onde não precisa tirar e vai pagar um juro muito alto por isso. Então ali a gente já entende. Um dos livros que eu tenho com autoria é justamente eu comparo o ser humano como se fosse uma máquina, como se fosse um automóvel. Né? Então, quando eu vou fazer uma viagem, o que normalmente a gente faz quando coloca que tem mais precioso que a nossa família dentro? Troca pneu, faz rodízio, coloca o melhor óleo, o melhor combustível, faz toda a revisão necessária com um veículo. E essa máquina que toca o veículo, como que a gente faz a revisão? Como que a gente cuida durante o dia, durante o ano? Normalmente não cuida. Então, entenda que o alimento é vida, o alimento não é um vilão, o alimento é combustível. Precisa se alimentar. O nosso corpo foi feito para ter energia o tempo todo. Ah, mas se eu tomar um bom café da manhã ou almoçar muito bem e só jantar... Sim. O que é um bom café ou um bom almoço? Quando você come em excesso, transborda e manda para o depósito. Então, tem pessoas que hoje chegam no consultório com ingesta calórica de 2.000 calorias, 1.500 calorias, estão com obesidade. Nossa. Na reprogramação, ela vai comer 3, 3,5, 4. Caramba! Nossa, muito mais. E ela emagrece. E ela rejuvenesce, porque não perde massa magra e recupera o tecido perdido que já perdeu, já está pagando um juro. Então não passa fome. Não passa fome. Então passa fome. Tirar da cabeça, parar para pensar que fala assim, ó, se todo mundo está falando, ou pelo menos a maior parte das pessoas estão falando para fazer déficit de jejum e tá cheio de pessoas obesas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se as academias estão cheias de pessoas fazendo musculação, fazendo treinamento em alta intensidade, tem alguma coisa errada. Não é o caminho. Dá para fazer diferente. Hoje eu trabalho com muitas parcerias em academias, inclusive uma parceira nossa, está no mesmo espaço físico nosso lá. Ela, quando eu conversei com ele para deixar a minha divulgação lá dentro, ele falou assim, cara, você vai me ajudar a resolver um dos problemas que nós temos nas academias, nas redes grandes, que é a recorrência. A gente não tem muita recorrência. A pessoa compra um plano de um ano, começa e para, não renova, porque ela ficou 6, 7 meses sem ir, então ela não renova. E você vai trazer um resultado numa velocidade rápida, ele pode continuar fazendo aqui. Eu falei, ele deve. Eu não tiro o aluno da academia e do personal. Eu entrego um resultado de uma forma diferente, com velocidade, ele continua lá. Você muda a mentalidade também da pessoa, né? Ela continua indo. Então, e o exercício não precisa ser um exercício. Se for pensar em emagrecimento, uma simples caminhada é uma das coisas que mais vai trazer benefícios para as pessoas. Lógico que entre o fortalecimento tem várias linhas, né? Desde musculação, crossfit funcional, o próprio Pilates, que hoje mudou bastante, mas é muito bom também. Mas é fazer algum movimento para manter fortalecido, que é o treinamento com peso, é um dos melhores, que é a musculação, é um dos melhores, que eu falei, bem individualizado. E o movimento mais simples, que é o aeróbico. O aeróbico ele vai ativar a circulação,
Tem uma entrevista, uma época, muitos anos, eu ouvi uma psiquiatra falar que se tivesse como colocar todos os benefícios do exercício físico dentro de uma cápsula, é bem provável que teria muito menos pessoas com problemas de depressão, crises de ansiedade, nível de estresse e outras doenças que estão por aí. Principalmente as mentais, as emocionais. Por isso que eu fui buscar bastante formação na área de terapias. Não para ser terapeuta diretamente, mas para ter conteúdo e entregar mais ferramenta. Deixar mais leve o processo. Né? Nós temos vários casos de obesidade que o homem ou a mulher ele ganha peso porque ele foi abusado. Inconscientemente o cérebro fala assim, eu vou transformar e vou deixar horrível esse corpo para ninguém mais olhar e ninguém mais querer. Né? Então, e a pessoa ganha peso, não entende por quê. Tem que mudar a fisiologia. Com a reprogramação a gente melhora, mas eu tenho que entender também alguns princípios ali. Alguns gatilhos que pode estar travando. E você tem toda a parte de estudo também sobre isso, né? Tem. A gente até comentou ali sobre os cursos que o Delson tem, né? Então ele tem curso nessa área. Então ele consegue ajudar nessa parte, às vezes, da pessoa que tem um trauma e não consegue emagrecer. Então é um trabalho completo. Por isso que tem tanto resultado também, né, Delson? Ariane, uma pergunta que eu fiz esses dias para uma cliente, ela estava emagrecendo e travou. E tá fazendo um certo cardápio, tá tomando água, tá treinando, não tem nada para ajustar. Falei, é emocional. Teu marido tá te apoiando? Tá me apoiando. Ele me ajuda? Ajuda. Mas ele segue o cardápio? Sim, em parte até ele segue. Então tem apoio do marido. Ok. Daí eu falei assim, se você emagrecer, o que você vai perder? Não vou perder nada, só vou ganhar. A autoestima, as roupas, tá, tudo bem. Não, eu sei, tem bastante ganho. Aí tem você muito foi mais a ganho. fundo, né? Mas o que você vai perder? Ela não conseguia achar o que ela ia perder na hora. E ela não precisou falar pra mim o que foi. Eu falei, você vai perder alguma coisa, eu tenho certeza. Pensa lá no pai, na mãe, na tia, na avó. Alguma coisa que te falaram alguma vez relacionada a um alimento? O Lucas comentou, né? Que a Ariane também no começo ali na fala da alimentação tua, quando você fez a mudança. Quantas pessoas que elogiam a gente quando a gente gosta da comida deles? Nossa, muito. E quantas vezes Nossa durante família... o dia a gente só levou bomba, durante o dia não recebeu elogio de ninguém? É. E inconscientemente o cérebro entende. Você quer eu um vou elogio. me alimentar porque daí eu posso ser elogiado. Nossa, como a Ariane come bem. Nossa, como o Delson come bem. Que legal, né? Vem aqui, come de tudo. Come de tudo. Nossa, hoje eu fiz o prato que o Lucas gosta. É, bem isso. Você vai comer Mexe um pouco com o a mais. emocional, né? Vai direto lá naquele pontinho. E se você tiver um gatilho que você não trabalhou isso, você vai carregar o que não é teu. E a maior parte dos pesos das pessoas, ela carrega o peso que não é dela. É dos outros, não é dela. Então a gente entra nessa parte não muito a fundo, mas eu faço perguntas e falo, não precisa me responder. Eu não preciso saber o que houve e aonde e com quem. Fazer a pessoa Mas refletir. eu só quero que você reflita e traga para a tua memória. Quando traz, a pessoa normalmente ela já desbloqueia. Agora, uma coisa que você falou de dica e orientação, então da parte da alimentação e exercício é muito simples, né? As pessoas já começam a entender mais. Mas hoje tem um aplicativo, né? Então a pessoa, se ela baixar o app, seja no Google Play ou no próprio da Apple, né? Você baixar lá no íconezinho que baixa os aplicativos, se jogar lá reprogramação metabólica, esse aplicativo, a ferramenta dele, qual que é a principal função? Ter opções de receitas. Frequência cardíaca. Como que eu vou controlar a frequência se eu não sou cliente do Delson? Joga a frequência em repouso lá que ele faz o cálculo para você na hora. Qual que é a frequência alvo para você utilizar a gordura como fonte de energia ou melhorar cardiovascular, melhorar pulmão, coração, resistência, né? Não essa performance. parte, só para explicar, né? Esse exercício leve que o Delson fala, pelo menos pelo que eu entendi, Delson, se eu falar errado aí você me corrige, a pessoa vai fazer, quando ela quer emagrecer, e o ideal não é fazer de cara já o exercício de alta performance para ter um resultado rápido. Não. Porque o corpo vai usar glicose em vez de usar a Isso. gordura. Então, quando você faz um exercício de baixa intensidade, você vai usar a gordura como combustível e vai perder gordura muito rápido. Por isso que é rápido o resultado também. Então, essa é a introdução. Quando ele fala do aplicativo, você usa um monitor cardíaco, né? Um reloginho simples. Reloginho simples, né? Que mede ali o batimento. E aí você tem um limite entre o exercício leve, o moderado e o de alta intensidade. Então, se você entrar no aplicativo, você colocar como você está em repouso, o aplicativo vai te dizer, olha, se você fizer exercício, você não pode passar de 130 batimento cardíaco. Então, você vai estar andando, você acelera um pouquinho o passo, chegou a 140, você diminui um pouquinho o passo, até chegar a 130 e você mantém. Então, pensa que ferramenta top e não é caro, né, Deus? Baratíssimo, baratíssimo. Inclusive, quantos dias de gratuito, teste? 30 que a gente dias tá gratuito sabendo. para Ainda você fazer o continua teste. com o teste gratuito? Sim, continua. 30 dias gratuito. Depois começa Olha a debitar. só, já podem baixar e começar a usar. Você falou que com 15 dias dá resultado. Você imagina se a pessoa começar a se R$1 e alimentar pouquinho bem. por dia.
Olha só, gente, E menos usar do que 30 o ovo, dias. porque o ovo tá caro, né? O valor de uma bandeja de um ovo durante 30 dias da aplicação. Nossa, pensa. Ali, se você jogar as medidas, sai o teu percentual de gordura. Muito Aí bom. você vai na aba dos vídeos de orientação, nos vídeos de receitas, né? Tem várias opções ali. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para o casal Drum. Posso eu inverter agora? Pode, claro. Quando nós falamos de alta performance na reprogramação metabólica, existe um passo a passo, um método, uma coisa que eu acho bem legal, que vocês Essa é usam surpresa. bastante na rede Essa é social, surpresa, gente, não foi combinado. é vocês colocarem uma certa rotina. Porque nós falamos bastante da ambiência, né? Onde a gente convive, grupo de network, a própria Larissa está acompanhando a gente aqui, conhece muito bem, já tem amizade há um bom tempo com a gente também. A gente vive num ambiente saudável, né? Só que às vezes na rede social a gente vê tanta coisa que está fora do alcance nossa, e às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho. Fala assim, todo mundo tem ou não tem, né? Então onde que a pessoa tem crise de ansiedade, de existência, e vem as questões das emoções. Mas uma coisa que é legal quando as pessoas começam a postar o dia a dia. Eu vejo que vocês postam lá um momento vocês de oração, independente da religião, né? Mas um momento de espiritualidade, um momento às vezes do café da manhã, que normalmente é aquele omeletezinho, não é mais o pão. Omeletezinho, assim, 4 ovinhos, só 4. Que é totalmente saudável, né? Sim. Ou seja, isso cria-se um hábito quando a gente começa a acompanhar. Às vezes se a gente estiver se perdendo um pouquinho, às vezes eu mesmo impulsivo, falei assim, poxa, olha aí que legal. E às vezes antes do meu café da manhã eu já vi uma postagem ali, né? Cedo. Aí o Lucas vai lá fazer atividade, vê lá a passada, correndo, fazendo atividade que ele gosta de fazer. Isso é legal porque vocês não têm noção de quantas pessoas começam a acompanhar esse movimento e começam a replicar. Então, assim, é um movimento do bem. Sim. E às vezes a gente não pode falar assim, isso é bobeira. É um bem prato isso. simples, omelete. Sim, eu deixo de fazer isso. Às vezes, quase todos os dias eu como omelete de manhã. E eu não tiro foto, às vezes eu esqueço. Eu falo assim, mas isso, sim, incentiva as pessoas. Alguém vai olhar aquilo e falar assim, poxa, eu tenho que retomar. Eu sei o que fazer, olha aí, tá fazendo. Eu não tô mais fazendo. Eu preciso me cuidar. Então, eu gostaria de dar os parabéns pelo movimento, não só desse, tá? Do grupo de network, da ambiência, do café da manhã, do trabalho que vocês fazem. Inclusive, sou cliente de vocês, né? Então, dar os parabéns, que é um casal que tá há pouco tempo casado. Quantos anos? 6. 6 anos, Vai eu já fazer tô 6 indo. anos. Ele já me tô indo enrolou pra 7 anos antes 7 de anos. casar, gente. Então, 6 com 7 são 13. Acho que é isso. mais Eu ou tô há menos. 23 anos, no ano que eu conheci a Fernanda, eu casei. No Conheci ano que em abril, conheceu? nós casamos em Nossa, dezembro olha e não só. tava grávida. E não tava grávida, Não tava grávida. olha Senão só. a gestação foi quase 2 anos, né? Então, assim, essa ambiência, essa rotina, acho que é legal, porque são coisas boas. E vocês acabam transformando outras vidas, até o próprio podcast, né? Quanto conteúdo que vocês vão trazer aqui, né? E vai enriquecer e trazer informação. Não, muito Que legal. bom. Isso é fantástico. Muito Tem bom. muitas vezes que a gente já conversou sobre isso. E a gente escutou também, obrigado pelas palavras, outros mentores falando sobre isso, né? Que às vezes você não sabe, porque a gente já se inspirou muito em outras pessoas. Eu lembro quando a gente começou, assim, com mudança de vida, a gente se inspirou em muita gente. Então é muito legal conhecer histórias, né, das pessoas, por isso também que é legal compartilhar a sua história, né? E a gente se inspirou em muita gente, então um pouquinho do que a gente posta, às vezes parece chato, né? Poxa, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Mas exercício, academia, Mas muita ler gente livro, fala, né? Mas Muita realmente gente é legal. fala, nossa, a gente se inspira em vocês e tal, como casal, como, né, questão de religião, independente da religião, né? Mas a questão da religião e tal, e a gente mantém esse hábito. E isso faz bastante tempo, né? Faz uns 6 anos, mais ou menos. A gente começou lá atrás, né? Acordando às 5 horas da manhã, né? Fazendo nossa leitura e tal, e academia. Mas começou também por conta dessa dor, né? Que eu tive e tal. E o Lucas já E tá tinha... tudo bem. Isso, né? Foi necessário exatamente. fazer mudança de rota, Foi né? necessário fazer. Porque antes eu lembro que eu dormia 12 horas, não comia direito, e acordava cansada, e várias coisas, né? E até hoje a Larissa estava comentando, né? Meu Deus, mas que energia que você tem, tá grávida de 7 meses. E o que tem de gente que fala isso, né? Você não pode estar grávida. Meu, porque quando eu fiquei grávida, eu fiquei acabada. Então a gente fala que a gente investe muito na nossa saúde. Que as pessoas não têm noção que elas melhorando a saúde, a ambiência, tudo isso... vai trazer um ganho muito maior, seja E quando se é você empresário fala ou não. de investimento, nem sempre é financeiro. Nem sempre é é financeiro. dedicação, é organização. O tempo, Esse é o maior organização, diferencial. tudo. Isso aí, muito bom. Obrigado, Delcio. Isso não foi combinado, viu, gente? Então, finalizando aqui já o nosso podcast. Delcio, mande seu pitch de vendas. Agora é com você. Fale o seu @ pro pessoal, que deve estar todo mundo curioso aí para já começar a te seguir. E se puder falar também se tem alguma mentoria em aberto, puder passar pro pessoal, a questão do aplicativo, reforçar. Aí.
Eu vou só com pegar você. um gancho e falar mais uma coisa, acho que dá para aproveitar, né? Daí depois eu falo um pouquinho mais da minha atividade. Quando a gente olha daqui, a gente vê um número, vê várias câmeras, vê uma cabecinha lá atrás, numa janelinha que fica lá nos bastidores fazendo o trabalho dela, né? Então a pessoa é arquiteta, ela é blogueira e ela tem um podcast, ela coordena um podcast e tá o tempo todo lá nos bastidores, ou seja, uma atividade totalmente diferente. Então, mais uma vez, parabéns, Larissa, pela dedicação. Sei que não é só você, por trás tem um grande homem também, que é o Simon, tá ajudando, veio aí auxiliar também, né? Então, se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui também, né? É Ou estaria em verdade. outro ambiente, mas não aqui, que é tão agradável também. Obrigado mais uma vez. Precisamos de microfone pra Larissa, né? Pra ela participar aqui do nosso eu podcast. já falei, tem microfone para falar que se você ia participar. Isso, ela precisa. E vamos lá então, com relação à mentoria. Se as pessoas quiserem emagrecer de uma forma bem simples, sem passar fome, simplesmente caminhando, sem remédio nenhum, a reprogramação pode ajudar. Então hoje são mais de 4.000 pessoas, já são 9 países fora o Brasil, então um total de 10 países que eu já atingi já pessoas já com a reprogramação metabólica. Estamos com projetos novos agora para ampliar mais e aumentar a capilarização e mais pessoas ter acesso, inclusive através do aplicativo, né? Custo-benefício, R$ 39,90. É um valor que... Tá de graça. Né, não dá nenhuma pizza, né? Não dá nenhum lanche hoje, né? Não, então não é dá. muito, muito barato. E já vai trazer bastante ferramenta que pode ajudar mais pessoas, né? Já no aplicativo é o que a gente entrega de forma, né, presencial, mas é o que a gente entrega na mentoria em grupo. Tudo que eu entrego na mentoria em grupo tem como ferramenta dentro do aplicativo. Então já funciona. 10, 15 quilos funciona só com o aplicativo, tá? Muito bom. A diferença é que não vai estar com a gente ali de forma individualizada. A mentoria que nós temos agora aberta nesse momento agora é a mentoria em grupo. Então nós estamos aí, eu não ia lançar esse ano mais, mas vou lançar a primeira turma, então... Foi nessa que minha comadre emagreceu, hein, gente? Então nós temos a mentoria em 12 grupo quilos. aberta agora, para quem tiver interesse, né? São 2 meses, são encontros semanais, suporte diário, grupo VIP, vai ter acesso ao aplicativo, então tem bastante ferramenta. Mas o que eu gostaria mais é deixar para as pessoas cuidar da saúde agora e não deixar para depois. Eu costumo falar, se a gente recebesse a notícia agora que a gente tivesse 5 minutos de vida, apenas 5 minutos, para quem que vocês iriam ligar? Ou o que vocês fariam nesses 5 minutos? Quem são as pessoas que você gostaria de fazer uma ligação e pedir alguma coisa? Ou falar alguma coisa? Talvez aquela pessoa que você tem contato quase todos os dias e a gente não fala. E quando eu falo de 5 minutos, a gente fala sobre vida. Então, a minha especialidade, de uma certa forma, é entregar mais tempo de vida com qualidade para as pessoas. Isso não tem Eu não preço. sei quanto que eu vou dar de mais tempo, mas eu vou fazer um trabalho preventivo e eu tenho certeza que se ela fizer a parte dela, nós vamos conseguir muito mais tempo. A não ser que tenha uma coisa acidental. Mas vai prevenir mais de 60% de doenças gravíssimas. Nossa. Só com a reprogramação metabólica. Quando eu falo reprogramação, é exercício e alimentação. Então é para as pessoas realmente olhar um pouquinho mais para a saúde e lembrar do avião. Quando você entra no avião, uma das primeiras coisas que tem é a instrução sobre a máscara. Primeiro você, depois os outros. Se eu, Delson, não estiver bem, eu não estou bem para vir aqui. Poderia estar com uma enorme enxaqueca por estar me comendo errado. Poderia não estar bem para minha esposa, para as minhas filhas, para os meus clientes, para os meus amigos. Então é primeiro você. E não é ser egoísta. A gente aprende na nossa cultura, principalmente do brasileiro, sempre os outros, né? Não, primeiro eu. Então o primeiro pedaço de bolo no próximo aniversário é primeiro seu. Que você está comemorando mais um ano de vida. Não os outros. Os outros vieram para te prestigiar. E a gente ensina as crianças a fazer o quê? Para quem vai ser o primeiro pedaço? Para os outros. Para o melhor amigo, para o papai, para a mamãe, para o irmãozinho, para a irmãzinha. Não. Já desde pequeno. Então mudar essa cultura. Se a pessoa começar a mudar essa cultura, ela já começa a viver muito melhor. E pode ter uma vida muito mais leve e com qualidade. Muito bom. Tá? Obrigado seu mais arroba, uma vez. Seu arroba, pessoal te seguir. Delson Brogliato, com 2 T's. Contato 45 999 12 40 27. Tem o site da Reprogramação Metabólica, tem o aplicativo da Reprogramação Metabólica, tem os canais do YouTube, LinkedIn, tem todos os canais possíveis de redes sociais. Só colocar Delson Brogliato, que vai ter lá bastante conteúdo, com certeza. Muito bom. Show de bola. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, @lucasdrum, né, vai ter conteúdo de todo jeito lá, tem os exercícios que a gente faz, um pouquinho de futebol, daqui uns dias paternidade, algumas filosofias lá, que hoje teve, que eu li um livro lá diferente, já achei uma frase legal. Enfim, tá faltando mais stories, né, mas vai chegar. Mas quem quiser me seguir, já me procura lá, @lucasdrum. E quero pedir para vocês,
seguirem a nossa página, para se inscreverem na página do YouTube do nosso podcast, do Desfrucast. É só jogar lá no YouTube, Desfrucast, e se inscrever na nossa página. E no Spotify também você pode seguir a nossa página lá, Desfrucast, também no Spotify. Então nos siga nas redes sociais. E vou deixar um desafio, manda para aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. Muito bom. E para me encontrar é no @ArianeDrum. Lá vocês vão encontrar muito bom humor, muito story, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então me siga lá nas redes sociais. Eu falo um pouco sobre seguro de vida, sobre previdência privada, sobre investimento, sobre hábitos saudáveis. Hoje falei sobre autorresponsabilidade. Então eu sempre falo sobre alguma coisa. Maternidade. Tem maternidade também bastante. Então aqui o Emanuel já está chutando. Inclusive esse podcast vai ficar gravado aí. Provavelmente nós vamos soltar daqui uns... Depois do Emanuel nascer, provavelmente quando for ao ar, o Emanuel já vai estar por aí. Já vai estar por aí. Inclusive é por isso que a gente vai deixar gravado. É, isso mesmo. Então, nos sigam lá nas redes sociais. Muito obrigado, ouvintes, pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Delson, pelo seu tempo. Meu mozão também, muito obrigado. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchauzinho.